Bom dia, amigos ouvintes do programa Turismo na Onda. Estamos começando mais um programa falando de turismo, falando de empreendedorismo e hoje um bate-papo, uma entrevista mais que especial com o amigo Gilney Lopes, que vai também pedir a música de abertura do nosso programa de hoje. Fala, meu amigo, tá aí essa música Só o Começo. Tem duas versões, André e Felipe, e tem também a versão de vocal livre. Você pode escolher. Essa é a música tema da nossa imersão. Eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar. Eu entendi que o caminho pedras terá. Eu vi em campo aberto se erguer construção. E foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci, mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra minha nova história.
Vamos bater um papo agora com Gilney Lopes, ele que vai contar para a gente sobre esse novo projeto que ele está desengavetando agora, né, Gilney? Eu acho que a gente pode falar assim. E o convite que ele disparou na internet é extremamente provocativo. Ele já começa questionando: você sabe por que faz o que faz? Antes de definir metas, buscar resultados ou correr atrás dos sonhos, existe uma pergunta fundamental: qual é a sua finalidade? E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco agora, sobre a parceria que o Gilney está trazendo aí com o Oséias Santos. E eu queria que o Gilney começasse dando um bom dia aí para todos os nossos ouvintes e já contando como é que surgiu esse projeto, Gilney. Grande Wander, prazer imenso estar aqui conversando com você, meu amigo de longas datas, de longos anos. É sempre um prazer a gente ter esse bate-papo. Wander, eu sou líder, eu sou desafiado todos os dias. O líder, ele já acorda com obstáculos à sua frente, com necessidades, e isso vem me incomodando há muito tempo. O trabalho da liderança e entender os propósitos por baixo disso. A gente entende que o futuro, ele não pertence somente a líderes talentosos, mas pertence a quem permanece focado, que tem finalidade, que tem disciplina para conquistar seus objetivos, que é constante na sua caminhada e que está atento também, lógico, a todas as oportunidades que Deus coloca diante da gente. Então eu sou o Gilney Lopes e a gente traz, Wander, essa imersão. É uma imersão onde nós vamos trabalhar justamente características de liderança, entendendo como é que uma liderança pode ter propósito, estratégia e ação. Porque se não tiver ação, ela não conta. E aí a gente vem, Wander, trazendo essa grande novidade para Teixeira de Freitas e toda a região aqui do extremo sul da Bahia, da Costa das Baleias, onde a gente dá o pontapé inicial para essa imersão. Perfeito. Então, é uma oportunidade de ouro para toda a região. A gente já aproveita para deixar o convite aí para você que está nos ouvindo, e a gente, no decorrer desse bate-papo aqui com o Gilney, vai deixar aí o contato para você fazer a sua inscrição. Gilney, você falou em imersão, né? O Imersão Foco, que trabalha esses 3 pilares: propósito, estratégia e ação, na gestão do turismo. E aí eu vou puxar um pouco a brasa para a minha sardinha aqui, né? Vou puxar um pouco aí para o turismo. Na gestão do turismo, é comum ver excesso de ação, eventos, editais, campanhas, sem estratégias por trás, sem uma estratégia, às vezes, bem definida para o crescimento do turismo. Como equilibrar esses 3 pilares no dia a dia de quem administra um destino ou um negócio no turismo? Vamos lá, Wander. O foco, a gente traz esses pilares, como você fala, de liderança com propósito, estratégia e ação. E dentro do método, nós trabalhamos 4 características essenciais, que é a finalidade, onde a gente entende assim, por que você faz o que você faz? É o que você trouxe agora há pouco. É importante demais saber por que nós estamos fazendo o que estamos fazendo. Isso é mais do que essencial. Por que Gilney é um consultor? Será que eu estou aqui como consultor, eu estou como palestrante? Será que todos os estudos que eu tenho feito, isso tem um significado a mais? Ou é só por dinheiro? Sabe, será que isso é um propósito de vida? Hoje mesmo, Wander, eu estou conversando com você numa cidade chamada Santa Maria da Vitória, que fica aqui no oeste da Bahia. Eu estou a aproximadamente 1.100 quilômetros daí do Prado de Teixeira de Freitas. E já estou há alguns dias em viagem. E isso, por um tempo, minha vida é assim, a gente trabalha atendendo toda a Bahia, e por algum tempo isso incomodou o meu coração de parar para pensar e falar assim, vem cá, por que você está fazendo isso? É por dinheiro ou tem um propósito além disso? E aí eu comecei a entender que no meu caso específico, Wander, é por um propósito. Eu uso como referência o próprio método Foco, a gente usa como referência o maior livro de sabedoria do mundo já escrito. E esse livro, que na minha visão é o maior livro de sabedoria do mundo, que vem passando gerações e gerações, ele diz o seguinte:
muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor permanecerá. E quando eu começo a entender que no meu caso, o meu propósito é ajudar pessoas, é transformar vidas, e a gente começa a receber esse retorno de pessoas, eu entendo que a minha finalidade, ela está sendo cumprida. E lógico, para toda finalidade a gente tem um preço a se pagar. Então isso começa agora a acalmar o meu coração e falar assim, Junei, você está pagando um preço por cumprir a finalidade, o propósito que o Senhor colocou no seu coração. Então é um pouco disso, sabe, Wander? Quando você fala do turismo, e é uma área que eu sou apaixonado, você sabe disso também, Sim. A gente entende sim que a finalidade ela é essencial. Então por que existe, por exemplo, tantas ações dentro do turismo? Será que o objetivo é a gente trazer, por exemplo, uma maior divulgação do município? Se essa for a finalidade, ótimo. O objetivo é trazer maiores visitantes. Se essa for a finalidade, ótimo. Mas como a gente costuma falar em um programa chamado, inclusive um programa que eu sou consultor, chamado Cidade Empreendedora, é um programa do Sebrae, e a gente diz o seguinte, o nosso mantra é o seguinte, o lugar ele tem que ser bom para viver e para empreender. Então, quando a gente fala disso, desse campo do turismo, eu vou dizer assim, olha, o turismo ele tem que ser bom para o turista, mas também para o morador, para o nativo. E é um pouquinho disso. A finalidade ela tem que estar alinhada com os benefícios que eu trago para o turista, mas também para o nativo. Perfeito. A gente sempre aborda esse tema aqui no Turismo na Onda e eu sempre trago isso também, né, falando para o pessoal que quando a gente fala em obra de infraestrutura turística, por exemplo, é lógico que essa obra vai servir ao morador durante todo o ano e ao turista durante o período que o turista estiver visitando aqui. Então, a cidade tem que ser boa primeiro para o seu morador, para depois ser boa para o turista e o turista ser bem recebido por esses moradores. Junei, quando você fala o foco, saber onde você quer chegar e começar a caminhar na direção certa, né, que o foco é isso. Para um empreendedor do turismo que está começando um negócio, pousada, agência, uma empresa de eventos, qual costuma ser o erro mais comum? Não saber para onde quer ir ou não saber e não conseguir dar o primeiro passo? Vamos lá, Wander, aí você me colocou agora como a gente costuma dizer no popular, numa sinuca de bico. Sinuca de bico. Nós estamos falando de dois pontos extremamente importantes. Não saber aonde eu quero ir, esse é um dos maiores problemas que a gente encontra nas empresas por onde eu tenho passado. Inclusive também na gestão pública, tá? Eu sou especialista em políticas públicas, inclusive na gestão pública também. Por quê? Porque hoje o fato de não saber aonde se quer chegar, Wander, vai muito além da falta de metas, sabe? Vai muito além disso. Porque eu volto a falar, a gente está falando de propósito. Eu volto a dizer que propósito é o que vai mover o seu coração. Você quer ver um detalhe? Wander, é fácil ser dono de pousada? Não é. Não é fácil? Pronto, não é fácil. Bacana. É fácil ter um programa diário de rádio? Também não. Você tem que vida, preparar a pauta, você tem que preparar todo o conteúdo do programa, tem que estar antenado no que está acontecendo. Enfim, é muita coisa. Por isso que é tão importante a necessidade de saber o que você está fazendo, de qual o seu propósito, qual o seu objetivo, ter metas claras, bem definidas. Sabe por quê? Porque eu tenho atendido empresas, e aí eu vou voltar até para essa área do turismo, Wander, empresas que viram para mim e contratam a consultoria e falam assim, Junei, eu quero aumentar o meu faturamento. Assim, tá bacana, vamos lá. Enquanto? Não sei, não pensei ainda não. Eu falei, ok, mas você quer aumentar seu faturamento? Quanto é seu faturamento? Aí vira para mim e fala assim, 200 mil mensal. Eu falei, ok, se a gente aumentar para 202 mil reais mensal, tá bom para você?
Não, é Não. pouco. Eu falei, opa, então você não quer só aumentar o seu faturamento, você tem que saber quanto é. Sabe por Isso. quê? Porque senão toda a energia que você for depositar nesse projeto de aumentar o faturamento, você vai estar sempre frustrado, dizendo assim, poxa, poderia ser mais. Então eu preciso ter essa meta clara, bem definida. Sim. Isso tem que estar linkado ao meu propósito. Eu tenho que entender que as minhas metas, elas demandam tempo. Eu não posso dizer assim, eu quero aumentar o meu faturamento de 200 mil para 400 mil, dobrar o meu faturamento de um mês para o outro, porque não é tão simples assim, e nós sabemos que não é. Tá? Então, o próprio livro de sabedoria, que é a grande referência do método da nossa imersão foco, em Eclesiastes 3, ele diz assim, tudo tem tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, se há tempo para todo propósito, eu tenho que ter o propósito, eu tenho que saber o que é, e eu tenho que entender que esse meu propósito, ele demanda tempo. Ele demanda estratégias, ele demanda ação. Eu tenho que sair da inércia para que o meu propósito seja cumprido. Então, ter metas claras, isso é essencial. Não só para segmento turismo, mas, como eu costumo dizer, Wander, para a vida. Perfeito. Olha, Wander, enquanto pessoa, Wander Noronha, o que você quer, Wander, daqui a 5 anos, olhar e dizer assim, poxa, alcancei. Se a gente não tiver essa resposta, você ouvinte agora que está acompanhando o programa, se você não tiver essa resposta, tem alguma coisa errada. Porque senão daqui a 5 anos você vai estar frustrado, dizendo assim, poxa, não alcancei o que eu queria. Mas o que você queria? Tem que ser claro. Eu tenho que ser muito claro. Então, por exemplo, eu faço uma viagem, essa semana, Wander, eu estou rodando, acompanhando aqui em torno de 10 municípios, e a gente vai estar rodando aí algo em torno de 3.400 quilômetros. Certo. E quando eu saio de um lugar para o outro, eu falo assim, olha, eu cronometro e vou falar assim, olha, por mais simples que seja, eu falo assim, eu vou sair como hoje, eu saí de Ipotirama e estou em Santa Maria da Vitória. Percorri aí algo em torno de 250 quilômetros. Eu vou fazer aqui minhas contas, dentro de 3 horas e meia a 4 horas eu vou chegar no meu destino. E agora você vai acompanhando. E aí você coloca no GPS, o GPS, o que ele faz? E eu gosto muito do GPS porque ele me ensina muito. O GPS, ele coloca o destino final, não é assim? Ele me apresenta o tempo médio, com a média de velocidade que eu estou fazendo, o tempo médio, que horas está a estimativa de minha chegada. Mas sabe o que acontece, Wander? Quando eu sei qual é a minha finalidade, o meu propósito, quando eu sei qual é o meu objetivo final, aonde eu quero chegar, tem alguns momentos que a estrada está interditada. Tem alguns momentos que eu tenho que sair da rota destinada, que foi traçada no GPS. E aí, o que o GPS faz? Ele recalcula a rota, mas o destino final continua o mesmo. Exato. Então, é um pouco disso, sabe? Então, quando você me faz essa pergunta, olha, empresas no turismo que não sabem onde chegar, eu não vou falar da empresa, eu vou falar de vida. Está errado, a vida está errada, porque eu preciso saber onde eu quero chegar, porque se em algum momento eu precisar alterar a rota, o meu destino final, eu tenho que saber qual é, aonde eu quero chegar. Joia. É isso mesmo. Até porque, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Perfeito, já dizia Alice no País das Maravilhas. É isso. Histórias da nossa infância que traziam tanto ensinamento para a vida adulta e a gente nem imaginava quando estava lendo, né? Verdade, Wander. Hoje a gente consegue entender um pouco mais, né? Um pouco mais. Ô, Gilney, o evento, ele reúne você, né, Gilney Lopes, com o olhar de estratégia e liderança. São pontos fundamentais para todo o negócio, especialmente para o turismo, para a gestão do turismo. E o Oséias Santos, com o pilar de propósito, que também é igualmente importante. Na gestão pública do turismo, que muitas vezes precisa equilibrar visão de longo prazo com resultado político de curto prazo, como conciliar esses dois lados sem perder a essência do destino? Com
Constância, é isso que a gente traz como terceiro tópico do foco, é o C de constância. Constância é essencial, Wander, sabe por quê? Porque muitas das vezes nós temos que ter metas de curto, médio e longo prazo, mas a gente tem que entender que a constância é essencial. Sabe por quê? Porque, como eu te disse, hoje eu percorri 250 quilômetros. Eu queria ter chegado mais cedo. Mas o importante para fazer com que eu chegasse aqui foi a constância. Sim. Existem ações que a gente quer resultado rápido. Isso. Mas eu preciso entender que a constância, e como eu disse, o livro de sabedoria fala, há tempo determinado para tudo debaixo do céu. Para todo propósito debaixo do céu tem seu tempo determinado, sabe? Então, assim, e aí quando a gente vai para a constância, o livro de sabedoria traz o seguinte: não nos cansemos, pois no seu tempo ceifaremos, se não desanimarmos. Diz aí o livro em Gálatas 6:9. É um pouco disso. Às vezes a gente se cansa, às vezes a gente perde as esperanças, porque a gente está achando que está demorando, mas constância é essencial. E quando você traz aí a questão da gestão pública, Wander, a gestão pública, por mais que traga seus desafios, a constância ela é mega importante. Porque na gestão pública, constância traz para a gente o seguinte: é um passo de cada vez. Tem hora que eu quero acelerar o processo, mas a gestão pública tem seus gargalos, a gestão pública tem suas burocracias, mas eu não posso desistir. É um passo de cada vez. É uma ação que a gente fez esse ano, mas não saiu como eu queria. O que eu vou fazer? Eu vou repetir ela no que vem, corrigindo os meus erros, aonde eu errei, reforçando os meus acertos, identificando isso, mas mantendo o passo em constância. Joia. É fundamental. Constância. Isso é perfeito. E a gente tem, entre os gargalos que os gestores públicos enfrentam, muitos gestores públicos de turismo, eles herdam planos e metas de gestões anteriores sem terem participado da construção do propósito por trás delas. Como aplicar esse conceito de clareza, de finalidade, quando você assume uma gestão e precisa se apropriar de uma estratégia que não foi sua desde o início? Vamos lá, Wander. Esse é um dos grandes desafios do líder. Esse é um dos grandes desafios que o líder enfrenta, quer seja na gestão pública, municipal, estadual, federal, na iniciativa privada, no terceiro setor, por onde for. Sabe, eu já tive que assumir projetos que não eram meus. E eu gosto de usar uma analogia que para mim faz muito sentido. Quando eu estou dirigindo o meu carro, e às vezes eu passo o meu carro para minha esposa, ela vai e senta. O que ela faz? Ela levanta o banco, ela puxa o banco um pouco para frente, ela ajusta o retrovisor, ela ajusta e vai ajustando de acordo com o tamanho dela, o que vai deixar ela mais confortável e a expertise dela. Para a gestão pública, não é diferente. Às vezes eu vou pegar um projeto que já está em andamento, e isso, como eu falo, eu costumo dizer, eu vou repetir aqui mais uma vez, Wander, eu estou falando de vida, tá? A gente está comentando aqui da gestão pública, mas pode ser na iniciativa privada, não tem problema nenhum. Perfeito. Eu troquei a gerência da minha empresa, eu troquei a diretoria da minha empresa. O técnico do meu time foi trocado, sabe? E aí você pega um técnico e você fala assim, cara, o que esse técnico vai fazer? Ele vai sentar e vai ajustar o banco na altura dele. Ele vai colocar o time na linguagem dele. Ele vai colocar o projeto e ajustar o retrovisor dentro da expertise dele, do olhar dele, o que ele alcança. Esse é o grande desafio, sabe? Porque eu não preciso fazer exatamente o que o outro gestor fazia. A gestão pública passa muito por isso, porque de 4 em 4 anos pode-se trocar o prefeito, né? Pelo menos 8 anos é obrigatório trocar, e aí entra um novo prefeito, entra um novo gestor, ele tem que refazer, ele tem que entender, opa, peraí, isso aqui está dando certo, eu dou continuidade. Agora, dentro da minha expertise, eu vou colocar os meus técnicos, as minhas pessoas de confiança, e a gente vai ajustar
Isso de acordo à minha bagagem, à minha experiência, à minha expertise. Esse é o grande detalhe, sabe? No foco, o último tópico dos 4 é oportunidade, é justamente enxergar as possibilidades, sabe? Crescer, fazer com que os outros cresçam e enxergar a oportunidade é isso. Aproveitando ao máximo as oportunidades, porque os dias são maus. A Bíblia diz isso em Efésios 5,16. Enxergar a oportunidade, Wander, é saber justamente assim, absorver aquilo que está dando certo, absorver e melhorar dentro da minha expertise aquilo que deu certo. Eu gosto de usar muito nas empresas e até nas prefeituras por onde eu passo, a matriz SWOT, aqui no bom português, a gente chama de matriz fofa. Isso. É uma ferramenta simples, mas, ao meu ver, super eficiente, onde a gente trabalha forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Então, se você que está ouvindo aqui o nosso programa, você acabou de assumir um novo projeto que foi idealizado por alguém, que você não participou da finalidade de todo o propósito desse projeto, aplique uma matriz fofa de forma profissional nesse projeto, entendendo quais são as forças, o que é bom, que vale a pena dar continuidade. Olha quais são as fraquezas, aquilo que a gente precisa criar uma ação para combater. Olha no ambiente externo aquilo que é oportunidade ou aquilo que é ameaça, sabe? Para você conseguir entender tanto no ambiente interno quanto externo o que é bom e o que é prejudicial. E aí a gente fortalece o que é bom e a gente cria ações para combater o que não é tão bom, o que precisa ser melhorado. Então, assim, gestão pública no turismo é um pouco disso. Peguei um projeto que não é meu, analisa o que é bom, a gente vai tocar. O que não é, eu vou reorganizar. Mas você que assumiu como líder, senta no carro, levanta o banco, ajusta o retrovisor de acordo à sua expertise, de acordo à sua equipe. O grande desafio da liderança é essa. Existe uma teoria, Wander, chamada teoria da liderança situacional. Essa teoria do Chave e o Elver é uma teoria de 1970. Eles trazem o seguinte: eles falam que um bom líder, ele vai identificar dentro das pessoas que ele tem, da meta que ele tem e do projeto que ele tem em mãos, ele vai identificar qual é o melhor perfil de liderança para ele atuar. Pode ser democrático, pode ser autoritário, pode ser um líder emotivo. Existem vários perfis e é um pouco disso. Pegou um projeto novo, analisa qual é o projeto, analisa quais são as pessoas, o que é que você tem de recursos em mãos, qual é a meta, qual o prazo que você tem para entregar e ajusta dentro da sua realidade. Esse é o grande segredo, Wander. Perfeito. E o que você respondeu aí já tem muito a ver com a próxima pergunta que eu vou te falar aqui, que eu vou te fazer aqui, mas eu queria ainda complementar essa analogia sua com o ajuste do banco, do espelho, enfim, da pessoa. Agora nem tanto por causa do GPS, mas antes, inclusive, às vezes você passava a direção para outra pessoa e ela entrava numa outra rua. E aí você, mas por que você vai passar por aqui? Não, eu prefiro. Às vezes porque ali não tem um quebra-mola, ou às vezes porque a rua não é de calçamento, é asfaltada. Vai chegar no mesmo destino, né? Aí não vai fazer tanta diferença assim no trajeto. Isso dentro da cidade, claro, era muito mais comum de acontecer, né? Então a pessoa fazia os ajustes dela, às vezes do próprio trajeto, ia chegar no mesmo lugar, da mesma forma, praticamente fazendo o mesmo percurso, mas às vezes evitando uma avenida que é muito movimentada, né? As cidades grandes lá como Belo Horizonte, às vezes era comum isso, não vou cortar aqui por dentro do bairro, que eu prefiro passar por aqui do que por uma avenida muito, muito movimentada. Ô Gilney, e a proposta sua fala em transformar propósito em ação. No setor do turismo, que depende de articulação entre o trade, comunidade e poder público, como transformar um propósito compartilhado em ações práticas, sem que o processo se perca em meio a reuniões e planos que não saem do papel. É o famoso patinar, né? Quando você assusta, a coisa está patinando e não anda, você não vê a coisa fluindo. Wander, a gente volta aqui para o segundo tópico do método, que são os objetivos. Metas claras e bem definidas, sabe? Isso tem tudo a ver
Porque o que acontece, Wander? Quando você fala, por exemplo, das inúmeras reuniões sem chegar a um consenso, as inúmeras reuniões em qualquer área, tá, gente? Sem chegar a um resultado. Enquanto a gente não tiver bem definido quais são os objetivos, metas, o que eu costumo dizer? Inclusive nessa parte de desenvolvimento humano, tá? Me perdoe a analogia que eu vou fazer. Pode ser que alguém se ofenda com essa analogia, mas não fica com raiva de mim, não. Olha pelo bom sentido. Fica à vontade, fica à vontade. A analogia que eu faço, Wanda, é o seguinte. Quando você quer adestrar um animal, um cachorrinho, você quer adestrar, como é que você faz com ele? O que os adestradores usam? Eles usam, geralmente, 2 incentivos, 2 estímulos. Um estímulo positivo e um estímulo negativo. Tá? Geralmente o estímulo negativo, eles pegam aquele borrifadorzinho de água e quando o cachorro faz algo que ele não gosta, ele dá aquela borrifada de água. O cachorro, opa, me incomodou, o que foi que aconteceu aqui, sabe? E quando o cachorro faz algo que ele quer, ele dá um petisco. Então ele vira pro cachorro e fala assim, senta. O cachorro não sabe português. O cachorro não sabe o que significa senta. E ele tá falando assim, senta. Aí ele vai, empurra um pouquinho o cachorro para sentar. O cachorro senta. Na hora que o cachorro senta, ele dá um estímulo positivo, que é o petisco. Aí o cérebro do cachorro começa a entender pelos estímulos positivos e negativos o seguinte, opa, peraí. Eu sentei, o cara me deu um petisco. Aí ele fala assim, senta. O cachorro fala assim, vou testar de novo. O cachorro vai lá e senta, ganha outro petisco. Assim, rapaz, esse negócio é bom. O que eu quero trazer com isso, Wanda? E quando você traz isso voltado ao turismo, o que isso quer dizer pra gente? Tudo na vida é estímulo. Nós somos movidos a estímulos. Por que um casal se apaixona no olhar? É estímulo positivo. É o coração que bateu mais forte. É a respiração junto. É estímulo positivo. E aí a pessoa faz um elogio para outra. Aí quem ouve fala assim, rapaz, soou bem. Fez bem para mim. E aí você começa a gostar disso, do elogio, da convivência, da presença da outra pessoa, até você vai se aproximando. Sabe, na área de liderança, na área pública, na área do turismo, é do mesmo jeito. Quando a gente começa a criar ações e você fala assim, peraí, vamos fazer uma ação? E eu costumo dizer assim, tem gente que cria somente ação de longo prazo, grandes ações. Eu falo assim, peraí, vamos fazer uma ação de curto prazo, pode ser algo menor, mas vamos realizar. Por quê? Quando você faz uma pequena ação de curto prazo, e você trouxe muito bem aí, Wander, falando do trade turístico, você cria uma ação de curto prazo, você criou um estímulo, sabe, para o trade. O trade fala assim, opa, olha que negócio legal, a gente não tinha pensado nisso, nós fizemos. Eu estava, Wander, ontem a gente estava contemplando o pôr do sol, tivemos um coquetel no pôr do sol, lá em Botirama, às margens do Rio São Francisco. Nós tivemos um dia de trabalho, né, com um grupo de lideranças, 150 pessoas aproximadamente, e nós finalizamos o dia com o pôr do sol. Saiu todo mundo encantado, voz e violão, pôr do sol nas margens do Rio São Francisco e um coquetel, momento de confraternização. Você concorda comigo que isso é um estímulo positivo? Claro. As pessoas que saíram de lá saíram encantadas. Gente, que experiência fantástica. Aí quando você vai olhar nos pormenores, o que tinha de mais? O pôr do sol está ali todo dia. O rio está ali todo dia. Sabe? Mas, você criou um ambiente favorável, usando os recursos naturais, inclusive, que já estavam disponíveis, mas você criou uma experiência com um estímulo positivo. Então, é um pouco disso na sua vida pessoal, profissional, no trade turístico, na gestão pública, na iniciativa privada. Crie estímulos positivos. Muitos líderes estão se perdendo por não saber estimular a sua equipe. Tem líderes que a gente atende que pensa que estimular uma equipe, que um grupo só se faz com dinheiro. Tem gente que se estimula com um nome no quadro, com um nome no mural,
com uma foto no Instagram, sabe? Então é entender como é que a minha equipe é estimulada, entender como é que eu consigo estimular o trade. Eu não estimulo o trade turístico apenas com ocupação de 100% da hospedagem, dos restaurantes. Não, eu estimulo o trade turístico também com reconhecimento e valorização daquilo que está ali todos os dias, que são as pessoas. Perfeito. Não se faz trade turístico sem gente. Eu preciso, então, entender de gente, valorizar gente e estimular gente. Pessoas é que movem o mundo, Wander. Sem dúvida. E, aliás, eu tenho observado aí, comentava com Tatiana agora, esses dias, mostrei para ela o vídeo, você deve ter visto também, está rodando na internet, um robô humanoide que está numa feira aqui no Brasil, como segurança, né? Então, ele estava lá dançando no meio do pessoal, mas todo programado para trabalhar como segurança, reconhecimento facial e tudo mais. Aí eu falei com a Tati, você já imaginou um desse na recepção de um hotel, de uma pousada? Você chega, é recebido por um robô humanoide que já vai fazer a identificação pessoal, já vai nas suas redes de face, né, o reconhecimento facial, e já vai nas suas redes sociais, já sabe se você tem alguma alergia, qual a sua comida da preferência, enfim, o que você gosta, o que você não gosta, e às vezes já te conhece em poucos segundos melhor do que você mesmo numa vida inteira. Eu falei, mas falta o olhar, né? Falta essa coisa do humano recebendo, com o calor humano, falta isso, né? E é isso que a gente... Eu costumo dizer, Wander, que esse é o nosso grande diferencial. É o olho no olho, é o calor humano. Exatamente. Sabe? Ei, deixa eu falar um detalhe para você. Eu trouxe esse conteúdo, inclusive, para uma palestra minha. É só uma experiência simples, mas que para mim surtiu muito efeito. Meu aniversário esse ano, Wander, gente, meu aniversário é 16 de março, aceito presentes, tá? Opa! Mas meu aniversário esse ano caiu no domingo. 3 empresas que eu sou cliente me mandaram áudio no domingo do meu aniversário. Eu estou falando de empresa que estava fechada. Eu recebi vários e-mails no meu aniversário. Eu recebi várias mensagens automáticas no meu WhatsApp no dia do meu aniversário. Mas a que marcou de verdade foram 3 áudios de empresas que eu recebi no domingo. Consegue entender que eu estou falando de uma empresa que estava fechada no domingo, mas o CRM dele alertou na sexta-feira, ele anotou no caderninho, estava registrado no alarme do celular dele. Eu não sei o que foi que eles fizeram, sabe? Mas ele parou um tempo do domingo dele, essa empresa, a pessoa dessa empresa, parou um tempo do domingo dele e falou assim: Junei, olha, estou passando para desejar para você um feliz aniversário, que Deus abençoe sua vida, seus projetos, em nome da empresa tal, a gente quer te parabenizar. Sabe o que é isso? É calor humano. Os e-mails que eu recebi, os disparos automáticos que eu recebi, pô, legal, bacana. Não foi uma pessoa que lembrou de mim, foi um robô. Mas o calor humano foi o que de fato marcou o meu coração. Como eu disse, eu vou repetir, é gente, são pessoas. E gente, é lógico que se eu vou numa feira dessa, eu vou filmar esse robozinho, eu vou achar massa, legal, bacana. Mas, ei, quando eu chego na pousada Água de Coco, que você me recebe com um abraço, que a Tati me recebe com um abraço, que eu vou lá, eu não sei tocar não, gente, mas eu vou lá, ouço vocês tocando e cantando, e a gente cria essa amizade, esse vínculo. É isso que fica, seu sogro ali tocando junto com Tati, cantando. Gente, é isso que fica, esse é o grande diferencial, é esse calor humano que marca e que aquece o nosso coração, porque nós somos gente. Exatamente, é isso mesmo. Junei, e para a gente fechar esse nosso bate-papo aqui, pensando em quem ocupa hoje um cargo de gestão no turismo, de empreendedorismo mesmo, um empreendimento do setor, e sente que chegou a um momento de virada, precisando de mais clareza para o próximo capítulo, digamos assim, da liderança. Que mensagem que você deixa sobre o que essa pessoa pode esperar ao participar da imersão Foco no dia 8 de outubro? E aí eu quero te pedir para já
divulgar, inclusive, o contato, aonde vai ser esse momento tão especial. Wander, a imersão foco, eu costumo dizer assim, o pessoal fala assim, Junei, é uma palestra? Não, não é uma palestra. É um treinamento, Junei? Não, não é um treinamento. Eu digo que é uma experiência intensiva de um dia. Eu digo que é um ambiente de desenvolvimento humano, é um ambiente de rede de contatos, é um ambiente onde você vai ter aplicação na prática. Esse método, ele é um método exclusivo, criado para isso, sabe? Foi desenvolvido para a gente poder trabalhar a capacidade, identificar as oportunidades. É muito mais que um treinamento, gente. É uma jornada prática de crescimento pessoal, profissional, preparando líderes aí para inspirar pessoas, para fortalecer equipes e para automaticamente, quando eu começo a inspirar as pessoas, quando a minha equipe está fortalecida, os resultados vão vir. Então, é um pouco disso. É um momento de desenvolvimento. Liderança com propósito, estratégia e ação. Você vai estar num ambiente específico para isso. E o meu pedido é, quem vai, faz assim, gente. Prepara um dia sem celular, prepara um dia sem contato externo, porque você tem que viver essa imersão. Essa é a ideia. A imersão Foco ela vai acontecer no dia 8 de outubro em Teixeira de Freitas. É uma metodologia exclusiva, tá certo? As vagas, gente, eu tenho uma boa notícia aqui, Wander, para alguns, tá? Mas nós já ultrapassamos 70% das vagas preenchidas. Oh, que espetáculo. Nós já estamos no terceiro lote, nós já estamos com quase 70 vagas, são 80, gente. A gente está criando o kit do aluno, tudo personalizado para você, com muito carinho, com muito cuidado, vão ter brindes exclusivos, tá certo? Mas nós já temos quase mais de 70% das vagas preenchidas. Então, assim, estamos nas últimas vagas mesmo, e não é papo de vendedor, é papo real. Acontecerá no auditório da CDL de Teixeira de Freitas, das 8 horas às 18 horas, no dia 8 de outubro. E se você quer ter mais informação, é simples. Anota aí o nosso contato, o WhatsApp é o 73 do DDD, o número é o 981 18 0482. Eu vou repetir, o DDD é o 73, o número é o 98118 0482. Entre em contato com a gente, acessa aí o Instagram, @gilney.lopes, lá a gente está sempre passando algumas dicas para você, e eu tenho a expectativa aí de na próxima semana a gente já tá fechando a turma, que vai acontecer daqui a 2 meses ainda, mas já com turma fechada, Wander. Que coisa boa. Não, sem dúvida. Já te desafio a começar a pensar numa outra data, hein? Lançar uma nova turma. Na verdade, eu estava semana passada, eu vou passar um spoiler em primeira mão, gente. Depois vamos puxar a orelha, porque não podia divulgar ainda. Não, vamos lá, conta pra gente. Eu vou divulgar aqui em primeira mão. Semana passada eu estava em Vitória, no Espírito Santo, e nós vamos ter a imersão Foco lá em Vitória, no início do ano que vem. Já estava fechando auditório, som, LED, telão de LED, tudo para a nossa imersão do Foco, que vai acontecer em Vitória no início do ano que vem, para aproximadamente 300 pessoas. Então, assim, e aí a posterior a gente vai pensar em fazer uma nova etapa, quem sabe no Prado, Itamaraju, Eunápolis, aí a gente vai trazer para a região novamente. Wander. Que coisa maravilhosa. É só notícia boa, que energia boa, que coisa espetacular esse bate-papo nosso, viu, Junei? Junei, eu sei que você deve estar bastante cansado dessa correria aí. Quero te agradecer muito por parar disponibilizar esse tempo, né, para a gente aqui, para trazer essas notícias tão boas e, inclusive, exclusivas aí, em primeira mão. Né, primeira mão. É muito bom sempre receber você aqui no programa Turismo na Onda, e tenho certeza que o pessoal do Prado vai acabar de completar essas vagas aí quanto antes, para não perder essa oportunidade. Com certeza, gente. Garanto para vocês, vai ser uma experiência única. Como eu disse para vocês, a imersão ela nasce no coração nosso, no coração de Deus. Nasceu para desenvolver empresários, gestores, coordenadores, profissionais. Só para fechar aqui, Wander, algumas pessoas me perguntaram para assistir. Junei, eu tenho um funcionário, mas ele não é líder. Eu tenho até um caso real.
um empresário que virou para mim e falou assim, eu tenho um funcionário meu, ele tem 17 anos, cara, mas é um menino que busca, tem propósito de vida, que está buscando crescimento pessoal, eu posso levar ele, é para ele? E eu disse assim, é para ele. Se é uma pessoa que está buscando desenvolvimento pessoal, é para ele. Agora, por exemplo, se alguém vira para mim e fala assim, olha, Junei, eu vou ver com o meu gerente, ele não gosta muito dessas coisas, não. Ei, não é para ele. Pode ficar tranquilo, sem problema nenhum. Justamente, é para quem quer, é para quem está buscando. A gente não está em busca de números. Algumas pessoas vieram para mim e falaram assim, Junei, poxa, faltam 2 meses, vocês já estão com 70% das vagas preenchidas. Vamos procurar um outro lugar, ampliar. Não vamos, gente. A nossa ideia nessa primeira edição do Foco aqui em Teixeira de Freitas será justamente para 80 pessoas, para que cada um viva a melhor de todas as experiências em imersão. Falando de liderança, de propósito, de estratégia e ação, essa pessoa vai sair com ferramentas práticas para ele usar na empresa dele, na vida dele, na família, sabe, nos objetivos pessoais dele. Então, está buscando desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, é para você a imersão e o método Foco. Valeu. Bom demais, Junei. Muito sucesso para você e que Deus ilumine sempre o seu caminho, que você merece tudo isso que você tem conseguido colher aí nessa sua jornada. Tudo de bom. Fique com Deus. Eu agradeço, deixo um abraço especial para você, um abraço especial para Tati. Vocês são uma família que moram no meu coração. Que Deus abençoe vocês e seus projetos sempre. Obrigado, Wander. Valeu. Pessoal, eu conversei aqui com o Gilney Lopes, falando desse projeto fantástico, Imersão Foco. Não perca essa oportunidade, participe, faça a sua inscrição. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês e até a próxima quinta-feira.